Juventude. Na casa dos pais. Zamość é uma cidadezinha de interior localizada no distrito polonês de Lublin, perto da antiga fronteira entre a Polônia e a Rússia. As condições são apertadas e pobres. O nível cultural da população é baixo. Mesmo com a grande reforma agrária que o czarismo realizou após sufocar a insurreição da nobreza em 1863 na Polônia, jogando os camponeses contra Szlachta, a aristocracia rural e Jan Kultur, os efeitos da dependência, dos tormentos e da penúria das camadas mais baixas, advindos da época da servidão, perduraram ainda por muito tempo. A economia monetária que se infiltrava nessa região, distante dos centros industriais, trazia quase só os sofrimentos e as consequências da destruição da antiga ordem social, mas não as vantagens da nova. É sobretudo pesada a sorte da numerosa população judaica. Ela compartilha toda a pressão e toda a miséria de seu entorno, o regime duro e arbitrário do absolutismo encarnado pelo Império Russo, a dominação estrangeira sobre a Polônia e a pobreza do campo, além da infelicidade de ser uma raça proscrita. Nesse império, cada qual é o cachorro do seu superior ou do extrato social superior, e o judeu é o cachorro até do mais miserável, e todo pontapé dado no alto da pirâmide social o acerta. Ele é espreitado, intimidado e golpeado por um antissemitismo virulento. O judeu não goza nem sequer do mínimo dos direitos civis que o absolutismo concede ao restante da população. A grande massa do povo judeu é cercada por leis de exceção, excluída da maioria das profissões, exposta às arbitrariedades e extorsões da toda poderosa burocracia. Tentava se manter penosamente à custa de barganhas e profissões desprezadas. Diante das hostilidades, recolhe-se atrás dos muros do gueto religioso. Nessa obscuridade iluminada pelo tremeluzir das velas sabáticas, aninha-se o fanatismo soturno, nutrido pelo orgulho de um passado remoto e pela fé messiânica no futuro, e impõe usos absurdos, um mundo afastado e retrógrado de abstinência, escuridão, sujeira e penúria. Um extrato muito fino de grandes comerciantes e intelectuais logrou guindar-se para fora dessa miséria material e intelectual. Ele, e quase só ele, foi liberado na década das reformas, 1856-1865, que se seguira à salutar derrota na Guerra da Crimeia, ao menos das piores leis de exceção. A geração jovem desse extrato tenta sair da estreiteza opressiva da escolástica hebraica. Avidamente estende a mão para apanhar os frutos proibidos da cultura ocidental. Entusiasma-se com a liberdade de pensamento e o darwinismo e o socialismo e busca vincular-se ao movimento libertário russo, que teve um enorme crescimento na década de 1860 e cujos mestres e propagandistas foram Tchernychevsky, Lavrov e Ernst. Na Polônia, esses jovens se lançaram de corpo e alma na insurreição de 1863, arrastando com eles, apesar da postura reservada dos líderes poloneses da insurreição, parcelas consideráveis da população judaica e assumindo os pesados sacrifícios da derrota. Essa juventude intelectual
da década de 1860, foi o primeiro contingente de grande força de combate que os judeus russos ofereceram ao movimento liberal e, sobretudo, ao movimento socialista no Império Czarista. Na numerosa população judaica da cidadezinha de Zamość também se encontraram, na segunda metade do século XIX, os dois estratos culturais. Destacam-se da multidão famílias que têm afinidade com a cultura ocidental e o pensamento progressista. Na década de 1870, atual ali o poeta Leon Pérez, um dos primeiros iluministas entre os judeus poloneses. Em seus primeiros contos, ele se insurge contra a tirania da tradição patriarcal e, ao mesmo tempo, revela as mazelas sociais, a expoliação dos trabalhadores, a terrível penúria dos pobres das províncias polonesas. A família Luxemburgo provavelmente cultivou relações estreitas com Pérez, pois em Zamość nasceu Rosa Luxemburgo em 5 de março de 1871, e a família de Luxemburgo era uma das ilhas culturais da cidade. O avô já conhecera uma prosperidade considerável. O comércio de madeira não só o colocava em contato com a Schlarta, mas também o levava a viagens de negócio para a Alemanha, o que o destacou do ambiente limitado. Ele proporcionou a seus filhos uma educação moderna, enviando-os a escolas de comércio em Berlim e Bromberg. O pai de Rosa trouxe de lá concepções liberais, interesse pelo que acontecia no mundo e, em especial, pela literatura da Europa Ocidental. Ele se tornou estranho ao gueto rigoroso e à fé judaica ortodoxa, mas serviu a seu modo ao seu povo mediante a promoção de aspirações culturais. Inimizade ao czarismo, convicção democrática e amor à poesia polonesa contemplavam o que pode ter faltado ao seu pai para que assimilasse completamente o polonismo. Certamente suas simpatias estavam com os movimentos nacionalistas revolucionários da Polônia, mas ele não era politicamente ativo, dedicando-se também nesse quesito às tarefas culturais, especialmente ao sistema escolar polonês. Era um homem cheio de energia, seguro de si mesmo, em virtude da prosperidade e da formação, e que, para além de família e de profissão, sentia-se motivado a agir a favor da coletividade. Ele pertenceu ao estrato do qual provém o tipo do intelectual judeu, que chega ao seu desdobramento máximo nos grandes artistas, pesquisadores e combatentes. Escassas são as informações sobre a infância de Rosa. Ela própria pouco falou a respeito, como de resto geralmente guardou para si os assuntos pessoais. Somente na prisão, quando as recordações a assaltavam e ela desejava romper o silêncio plúmbeo, conversava ocasionalmente por carta a respeito das vivências juvenis. Trata-se, nesse caso, de episódios artisticamente formatados, de forte teor emocional. O conteúdo material é, em sua maior parte, insignificante demais para nos oferecer um quadro das condições de vida durante a sua infância. E é difícil decidir o que, dentre as condições, o que envolvem esse núcleo material.
faz parte do mundo das ideias e dos sentimentos da criança e o que pertence à artista madura. Ela narra um episódio desse tipo, a Louise Kautsky, escrita no outono de 1904, na prisão de Zwickau. Conta que quando era criança, esgueirou-se até a janela na primeira hora da manhã e de lá observou o despertar do espaçoso pátio e que o comprido Anthony, o criado da casa, pôs-se a trabalhar depois de um cismar sonolento e de um ruidoso bocejo. Naquela época, eu acreditava firmemente que a vida verdadeira, estava em algum lugar distante, lá longe, por cima dos telhados. Desde então, viajo em seu encalço, mas ela sempre se esconde por detrás de um telhado qualquer. Não terá sido tudo, no fim das contas, apenas um jogo perigoso comigo? Não terá a vida verdadeira ficado justamente lá no pátio? Quem saberá dizer se aquela fé da criança na vida, que existia além dos telhados, não terá sido mais do que a interrogação sobre o mundo desconhecido lá fora, que move toda criança, se nela já não estavam contidos, embrionariamente, a inquietação, a ânsia e o impulso que levaram a adulta Rosa Luxemburgo a ir além da estreiteza do cotidiano e das pequenas coisas deste mundo, e foram para ela a instigação constante para que se agisse. Para o faro psicológico, tais autorreflexões cheias de fina ironia podem facilmente levar a sedutoras digressões aventureiras e, dessa forma, a grandes equívocos. Por isso, dependendo quase exclusivamente do que os irmãos e irmãs de Rosa contam sobre sua juventude, em geral, foi o período feliz. Os pais, de certo, passavam por apertos financeiros e, certa vez, Rosa acendeu o lampião com um pedaço de papel que acabou se revelando como a última nota de dinheiro que havia na casa. De resto, porém, a vida era cômoda e segura, inserida naquela intimidade confiante que costuma reinar nas famílias judaicas. Rosa era a mais nova de 5 crianças. Um problema nos quadris logo cedo, equivocadamente tratado como tuberculose óssea, deixou-a com uma sequela permanente e prendeu-a à cama por um ano inteiro. Não é de se admirar que, já por causa disso, o amor de todos se concentrou nela. Mas ela era uma criança alegre, incomumente vivaz e ativa, e rapidamente conquistava o coração das pessoas. Com 5 anos de idade, já sabia ler e escrever. No afã de se igualar aos mais velhos, não demorou para começar a escrever cartas ao pai e à mãe, aos irmãos e às irmãs, sobretudo que ocupava seu espírito e fazia questão de receber respostas que lhe mostrassem que a brincadeira estava sendo levada a sério. Enviou seus primeiros ensaios literários a um jornal infantil. A veia pedagógica também se manifestou na infância. Mal aprendeu a ler, as criadas da casa tiveram a de se tornar suas alunas. Quem exerceu forte influência sobre o desenvolvimento intelectual das crianças, principalmente de Rosa, foi a mãe. Em termos de formação e interesses, ela estava muito acima da média das mulheres judias. Entusiasmava-se não só pela Bíblia, mas também pela poesia clássica alemã e polonesa. Em casa,
Praticava-se um verdadeiro culto a Friedrich Schiller, mas, aparentemente Rosa apostatou dele já muito cedo e só bem mais tarde, por influência de Franz Mehring, voltou a apreciá-lo. Essa rejeição foi explicada com base na teoria freudiana, como um protesto inconsciente à mãe. Porém, a indiferença aos poetas aforísticos clássicos é um fenômeno muito frequente entre a juventude alemã, e o que suscitou o protesto de Rosa, que muito cedo despertara para o pensamento político crítico. Foi justamente o pathos libertário idealista de Schiller, que tinha a cabeça nas nuvens e, evidentemente, teve a ressonância sobre a família Luxemburgo. Mas ela se manteve fiel aos poetas poloneses clássicos, especialmente Adam Mickiewicz, o qual algumas vezes colocou acima de Goethe. Não sabemos quando encontrou o caminho para a arte poética russa, sobre a qual se pronunciou mais tarde com grande entusiasmo. Em todo caso, o lar dos Luxemburgo era repleto de cultura polonesa e alemã e de amor por sua poesia. Rosa as absorveu fervorosamente. A magia do verso e da rima tomou conta dela já nos anos da infância e poemas próprios jorravam dentro dela. O desenvolvimento precoce das faculdades intelectuais de Rosa naturalmente fez dela o orgulho do pai e da mãe, que não conseguiram resistir à tentação de apresentar a criança prodígio aos visitantes. Uma aversão instintiva a qualquer tipo de pose imunizou a jovem Rosa contra os perigos de tais experimentos. Nessas ocasiões, ela frequentemente se mostrava renitente, recorrendo à veia irônica que lhe era inata e ao dom de rapidamente detectar os pontos fracos dos outros. Assim, gostava de cutucar visitantes de fora, que pareciam não ser lá muito inteligentes, com uma poesia que desembocava na seguinte moral: nem viajando o tolo fica mais inteligente. Começa a luta. Quando Rosa tinha cerca de 3 anos de idade, a família Luxemburgo se mudou para Varsóvia. O pai quis assegurar às crianças uma formação escolar melhor do que a que Zamość podia oferecer. Para a menina vivaz e autoconfiante, que encarava o aprendizado como uma brincadeira, a escola pouco dor causou. É claro que ela sempre se sentava na primeira fila, porém, certamente o regime escolar na Polônia oprimida ajudou a direcioná-la para a via da luta que se tornou a finalidade de sua vida. A tendência russificadora do tsarismo se impôs sem nenhum escrúpulo no sistema escolar. O primeiro ginásio, em Varsóvia, tanto para rapazes quanto para moças, era quase todo reservado para os russos, para filhos e filhas de funcionários e oficiais. Eram admitidos apenas poucos poloneses, membros de famílias russificadas, de renome, mas nunca judeus. Mesmo no segundo ginásio, para moças, frequentado por Rosa, havia um numerus clausus, número restrito, estrito para judias. O uso da língua polonesa era estritamente proibido na escola, inclusive entre os alunos, e visando essa proibição, o corpo docente russo
se prestava a dedurá-lo. Essas medidas tacanhas de repressão não deixaram de despertar um espírito de resistência nos alunos. Eles eram francamente hostis aos professores e davam demonstrações de rebeldia, especialmente quando lá fora a luta política se avivava. As escolas superiores eram foco de conspirações políticas, em geral de conteúdo romântico infantil, mas das quais partiam conexões para as organizações políticas reais. Por essa via, a oposição polonesa, inicialmente nacionalista, às tendências de russificação na escola, levou ao movimento revolucionário socialista, que naquela época era sustentado quase exclusivamente pela juventude intelectual. O espírito liberal e a consciência nacionalista polonesa da família Luxemburgo, o ódio despertado desde cedo contra o absolutismo e o obstinado senso de independência levaram a jovem Rosa a ingressar nessa oposição dos alunos. Um fato eloquente atesta que Rosa não foi ninguém que simplesmente acompanhava o movimento, mas que esteve à frente dele. Ao mesmo tempo, esse fato nos permite supor que já nos seus últimos anos escolares ela estava ligada ao movimento revolucionário real. A medalha de ouro que por seu desempenho cabia inquestionavelmente a ela na conclusão do ginásio foi-lhe negada por sua postura oposicionista em relação às autoridades. Mesmo que hoje não possamos mais constatar se essa oposição era conscientemente socialista e tinha ligação com uma organização ilegal. O certo é que logo depois de sair do ginásio, em 1887, 1886, Rosa Luxemburgo passou a atuar no Partido Socialista Revolucionário Proletária e cooperava estreitamente com o trabalhador Martin Caspizart, que naquela época era líder do partido em Varsóvia. Rosa Luxemburgo se lançou na luta política em uma época na qual o movimento revolucionário na Rússia e na Polônia passava por uma grave crise e acabara de chegar ao ponto mais baixo de uma de suas depressões. Ela própria descreve a situação em seu ensaio A Acumulação do Capital. Na Rússia, as décadas de 1870 e 1880 representaram em todos os aspectos uma época de transição, um período de crise interna com todos os seus tormentos. A grande indústria estava celebrando o seu triunfo em consequência do período de autoprotecionismo alfandegário. A acumulação primitiva do capital medrava esplendidamente na Rússia, graças a todo tipo de subsídios, garantias, prêmios e encomendas do Estado, auferindo lucros que no Ocidente, naquele tempo, já pertenciam ao domínio da fábula. Nesse tocante, as condições internas da Rússia mostravam um quadro atraente e promissor. No campo, o declínio e a desagregação da economia camponesa sob pressão do esgotamento fiscal e da economia monetária sazonaram condições pavorosas, fome e agitação dos camponeses. Em contrapartida, nas cidades, o proletariado fabril ainda não havia se consolidado social
e intelectualmente, como classe moderna dos trabalhadores. As formas primitivas da expoliação clamavam por expressões primitivas de resistência. No início da década de 1880, túmulos espontâneos em fábricas do distrito de Moscou, nos quais máquinas foram destruídas, dariam o primeiro impulso para os rudimentos de uma legislação fabril no Império Czarista. Assim, enquanto o aspecto econômico da vida pública na Rússia evidenciava as dissonâncias gritantes de um período de transição, correspondia-lhe uma crise também na vida intelectual. O socialismo russo populista, nota 1, autoctone, que se baseava teoricamente nas peculiaridades da Constituição agrária russa, falira politicamente após o fiasco de sua expressão revolucionária externa, a saber, o partido terrorista Narodnaya Volyia, Liberdade Popular, após o atentado bem-sucedido contra Alexandre II em 1881. Em contrapartida, os primeiros escritos de Georgy Plekhanov enfraqueceriam a entrada do pensamento marxista na Rússia. Vieram a público somente em 1883 e 1885, e por cerca de uma década, aparentemente, tiveram pouca influência. Nas décadas de 1880 e 1890, adentro, a vida intelectual da inteligência russa foi dominada por uma curiosa mescla de resquícios autóctones do populismo com elementos tomados da teoria marxista, uma mescla cujo traço mais marcante consistia no ceticismo em relação às possibilidades de desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Rosa Luxemburgo descreveu a constituição psíquica da inteligência russa daquela época em sua introdução à História do Meu Contemporâneo, de Vladimir Korolenko. Na década de 1880, após o atentado a Alexandre II, abateu-se sobre a Rússia de mais estreita falta de esperança. As reformas liberais dos anos 1860 foram revogadas na jurisdição, na autogestão rural em toda parte. Uma paz de cemitério reinava sobre os telhados de chumbo do governo de Alexandre III. Um estado de abatimento se apossou da sociedade russa, desanimada tanto pelo malogro de todas as esperanças de reformas pacíficas, quanto pela aparente ineficácia do movimento revolucionário. Nessa atmosfera de apatia e desalento, desapontaram na inteligência russa correntes místico-metafísicas. As influências de Nietzsche foram claramente sentidas. As belas letras foram dominadas pelo tom pessimista e desesperançado das novelas de Gartin e dos poemas de Nadson. Porém, o que mais correspondia àquele clima era o misticismo de Dostoiévski, no modo como ganha expressão em Os Irmãos Karamazov e, principalmente, as teorias ascéticas de Tolstói. A propaganda
da não resistência ao mal, a desaprovação de todo e qualquer uso de violência na luta contra o reacionarismo dominante, ao qual só se poderia contrapor a depuração interior do indivíduo. Essas teorias da passividade social se tornaram, no clima da década de 1880, um sério perigo para a inteligência russa, principalmente porque esta pôde recorrer a meios tão fascinantes como a pena e a autoridade moral de Lev Tolstói. A Polônia era economicamente mais desenvolvida e intelectualmente mais afim com o Ocidente. Porém, havia sobre ela o peso plúmbeo da depressão generalizada. O movimento revolucionário nacionalista, sustentado pela aristocracia rural polonesa, a Szlachta, estava morto. A burguesia dançava em torno do bezerro de ouro, condenava todas as ideias que não pudessem ser convertidas diretamente em lucro e submeteu-se ao absolutismo pelo calculismo mesquinho. O Partido Proletário, precursor promissor do movimento socialista moderno, fora engolido pela derrota do Narodная Volia, o encarceramento de seus líderes em Schleswig e a prisão em massa dos membros quase o extinguiu. O partido também decaiu intelectualmente. Após as primeiras grandes ações grevistas, a classe trabalhadora polonesa rastejava de volta para a antiga apatia. A jovem inteligência se intimidou. Fazia alguns anos que o afluxo de novas forças desse extrato para o movimento revolucionário cessara quase por completo. Mas exatamente na época em que Rosa Luxemburgo deixou o ginásio, houve um redespertar, e isso deu início a uma regeneração do movimento, que cerca de 5 anos mais tarde seria manifesta. A passagem da rebeldia na escola para o socialismo revolucionário estava predestinada para Rosa. O jugo das condições russas pesava de 3 maneiras sobre ela. Como integrante da comunidade russa de povos agrilhoada pelo czarismo, como integrante do povo polonês subjugado pela dominação estrangeira, e como integrante da raça judaica espezinhada. Ela estava sempre pronta a se engajar ao lado dos sofredores e oprimidos. Sentia duplamente cada golpe que atingia os outros. O sofrimento com todos os humilhados e ofendidos constituía o substrato mais profundo de sua ação e pulsava em cada uma de suas palavras, até o píncaro de suas abstrações teóricas. Mas esse sofrimento coletivo não podia se satisfazer apenas com a ajuda individual ou paliativos. Sua aguda sensibilidade foi domada desde muito cedo por sua inteligência penetrante. Ela reconheceu já bem cedo o que escreveu ao amigo Hans Diefenbach após a irrupção da Primeira Guerra Mundial, quando as dimensões crescentes convertem uma desgraça em drama da história mundial. Tem lugar a avaliação histórica objetiva, diante da qual tudo o mais tem de passar para segundo plano.
A avaliação histórica era, para ela, a busca pela origem comum de todos os fenômenos individuais, pelas forças motrizes do desenvolvimento e pela síntese que traz a solução dos conflitos. Nos pequenos círculos do Partido Proletário, o que Rosa Luxemburgo tinha como talento natural precisava ser intensamente fomentado. Ela encontrou ali uma pequena elite de trabalhadores esclarecidos que guardavam um legado teórico do proletariado. Ela tomou conhecimento da literatura clandestina, da qual, com certeza, faziam parte os escritos de Marx e Engels, que se tornaram a base de suas visões sobre a vida. No final de sua estadia em Varsóvia, um sopro de ar fresco voltou a circular no movimento dos trabalhadores. Novos círculos se formaram nas fábricas. Provavelmente, Rosa Luxemburgo participou da fundação de uma nova organização, a Liga de Trabalhadores Polonesa. Em todo caso, ela era especialmente próxima dessa liga desde o seu surgimento em 1889. Nesse ano, porém, ela teve de deixar a Polônia. Sua atividade nos círculos revolucionários fora descoberta pela polícia. Ela corria o risco de ser presa e eventualmente deportada para a Sibéria. Ela estava sempre pronta para assumir as consequências do que fazia. Seus companheiros, no entanto, acharam mais acertado que, em vez de permitir que a mandassem para o gelo da Sibéria, ela fosse estudar no exterior e de lá servisse ao movimento. Martin Caspizart organizou a fuga. Contrabandistas deveriam passar Rosa Luxemburgo pela fronteira entre a Rússia e a Alemanha. Na localidade fronteiriça, houve dificuldades para executar o plano. Então, Caspizar recorreu a um ardil de guerra. Ele procurou um padre católico e lhe confidenciou que uma moça judia nutria o desejo ardente de se tornar cristã, mas só conseguiria realizá-lo no exterior, porque seus parentes se opunham com veemência à conversão. Rosa Luxemburgo assumiu a fraude piedosa, com tanta habilidade que o padre resolveu ajudar. Ela atravessou a fronteira rumo à liberdade escondida debaixo de palha, numa carroça de camponeses,